Olá, sejam muitíssimo bem-vindos à terceira temporada do Capital Natural. E essa temporada começa a todo vapor, falando de um dos assuntos mais importantes para todos aqueles que lutam por uma sociedade mais sustentável e mais bem-sucedida. É um assunto que envolve nada menos que 62 milhões de toneladas por ano só no Brasil. É o lixo ou os resíduos sólidos urbanos. O nosso programa de estreia rendeu tanto que nós resolvemos dividi-lo em duas partes. E hoje você continua assistindo a entrevista que eu fiz em estúdio com o professor Ricardo Abramovay, da FEA USP, e com o especialista em gestão de resíduos, Matheus Mendonça. Nós conversávamos agora há pouco, e falando aí da logística reversa, de quem paga a conta, afinal de contas, depois de todo um giro deste ciclo de produção, consumo e a necessidade da reciclagem do lixo. E os senhores mencionavam a questão do apoio que muitas empresas reivindicam, apoio do ponto de vista, inclusive, de algum nível de benefício fiscal, algum suporte. São todos elementos que falam da articulação entre os principais atores envolvidos e, evidentemente, há aí também elementos da própria política. Como é que essa articulação funciona, deveria funcionar, Matheus? Você que tem os exemplos dos municípios. Hoje a gente tem alguns, foram submetidos, para o Ministério do Meio Ambiente. Existe um comitê orientador e regulador da logística reversa e alguns setores, entre eles a Associação Brasileira da Indústria de Vidro, um outro acordo setorial que é chamado Acordo da Coalizão, que é uma coalizão de setores empresariais em torno de uma proposta de logística reversa, e alguns outros, creio que mais dois, um para a indústria de eletroeletrônicos, a indústria do aço. Alguns setores apresentaram propostas de sistemas de logística reversas. Mas todos eles não pressupõem isso que o professor muito bem exemplificou aqui, que é a remuneração pelo serviço que vai ser realizado pelo operador. Esse operador pode ser uma cooperativa, que também deve ser remunerada. Hoje, existem inúmeras empresas que fazem essa gestão de resíduos no ambiente industrial, no ambiente comercial. Aqui mesmo, quando cheguei, consultei as meninas da limpeza para onde estava indo o lixo que elas estavam recolhendo. E existe uma empresa que faz aqui a segregação, a triagem e a destinação para uma indústria de reciclagem desse material. Os setores hoje eles existe uma confusão entre quem paga o serviço da coleta seletiva para além do recurso obtido com a venda dos produtos que esses operadores podem gerar, que são de fato os materiais, o plástico, o vidro, o metal, enfim, o papel. Entre produto e serviço existem custos diferentes para manipulação, para transporte, para deslocamento. A questão é precificar e definir se é a prefeitura e quem paga, quem faz o repasse. De onde vem e para onde vai o recurso adicional que tem que ser dispensado para a implementação de um sistema mais adequado e eficiente. O que a gente sabe que tem que melhorar o sistema hoje. Muitos dizem que eles são atores importantíssimos na questão da gestão do lixo no Brasil. Pessoas que até pouco tempo atrás eram consideradas invisíveis, hoje se organizam em movimentos nacionais e regionais e são considerados importantes interlocutores de governantes e grandes empresas para essa questão de mais de 62 milhões de toneladas que são os resíduos sólidos no Brasil. Nós somos hoje uma cooperativa constituída de fato e de direito. Eu sou mecânico de formação, mecânico de avião, e durante 4 anos eu morei na Europa. E quando eu voltei para o Brasil, 2 coisas que eu não conseguia mais aceitar, era lixo e trânsito. Como é que a cooperativa Cooperbem resolveu o problema dos catadores que não tinham documentação? Você pergunta, você quer fazer parte da cooperativa? Ah, eu quero. Você tem documento? Não, não tenho. Você liga na cidade que o cara nasceu, o cara te manda com 3 dias a certidão de nascimento dele, a segunda via. Ele tem um endereço, é o da cooperativa. Quando chega a certidão, a gente agenda no Poupa Tempo, ele vai lá e tira o RG. Quando ele tira o RG, a gente vai no contador, ele vai lá e cadastra ele no CPF, que hoje a gente faz até no correio. Quando ele tem o CPF e o RG, e um endereço, pelo menos, da cooperativa provisório, agora ele pode ser cooperado.
Tem uns 3 anos já que eu tô aqui. Aí no começo eu não sabia o que era, né? Aí fui aprendendo o que é. Muita gente joga fora, né? Tudo que é material e tudo é aproveitado. O leite, que faz a telha, as aparas, tudo. Nós ensinar as pessoas, né? Não jogar mais material na rua, né? Nós colocamos os bags lá, ninguém quer, entendeu? Nós estamos aí para ensinar. Tanta gente que já veio aqui, trabalhou, saiu, nós ensinamos tudo. Mas ninguém quer aprender a fazer o quê? No município do Guarujá, a prefeitura gasta hoje em torno de 240 mil reais por ano. Ela deixa de gastar 1.200.000 reais. Então, por que pagar para enterrar o lixo se eu posso remunerar cooperativas e catadores para fazer geração de trabalho e renda e ao invés de fazer isso, eu estou enterrando o material reciclável hoje. Hoje a gente recicla menos de 2% dos resíduos produzidos numa cidade. Se você pegar a cidade do Guarujá, a gente na época de temporada produz quase 1 milhão de quilos, né, de material reciclável. É muito lixo sendo enterrado. E como é que você faz isso? É com políticas públicas ao longo do ano, para que quando chega agora na temporada, a gente não perca cooperados para ir trabalhar vendendo lanche na praia, para ir trabalhar fazendo faxina em apartamentos. Tem muita gente dos catadores de carroça a gente compra. E de gente de condomínio, assim, que eles juntam, assim, a gente vai buscar, ou então eles trazem e doam pra gente. Eu presso, eu moo vidro, eu moo os plásticos, eu enfardo, eu arrumo a caçamba, eu peso, faço tudo. Carrego caminhão, faço tudo. Vou pra coleta. Nossa, foi um pouco difícil, né? Que tudo pra mim era lixo. Você tá jogando tudo lixo, agora eu não posso ver um lixo na rua que eu trago pra cá. A nossa intenção é chegar até o final de 2013 com mais ou menos 70, 80 cooperados e movimentarem 300, 400 toneladas de material mês. Em 6 anos de atuação como cooperativa, nós já mandamos mais de 9 milhões de quilos de material para a indústria de reciclagem. Como uma cooperativa, como eu sempre digo, com 20 trabalhadores consegue fazer, né? Se nós conseguimos, imagina se a gente tivesse o apoio. Tá vendo, Matheus e professor, começando aí do elementar, identificando o cidadão, dando um CPF, o processo começa, a engrenagem começa a girar. Mas eu queria retomar um ponto que você já colocou, que é o digamos assim, do pioneirismo do Brasil, do ponto de vista aí dos recicladores, dos catadores. É um pioneirismo mesmo ou existem experiências internacionais? A pergunta vale para o senhor também, professor. Do ponto de vista dos catadores, aí, a gente está bem na foto ou há outros exemplos a seguir para melhorar isso? O modelo ele é bem variado. Existe o catador que puxa uma carroça, existe o profissional que auxilia a gente nas nossas casas, que às vezes tem na latinha um complemento de renda, até garçons, barmans em casas noturnas se utilizam disso também para complementar a renda, fruto de uma cadeia informal que existe no mercado de reciclagem brasileiro. Eu acredito que no exterior as cadeias de reciclagem já são mais formalizadas. Os impostos estão mais claros, quem paga as taxas, é tudo muito mais estabelecido. Aqui a gente tem esses jeitinhos, inclusive de empreendedores informais, que a gente chama, por exemplo, de morcegões. Eles passam antes do caminhão de coleta seletiva do município, onde tem, né? Eles passam antes, coletam todo o material que tem maior valor e deixam só o que não tem valor. Quando o caminhão passa e realiza a coleta seletiva, ele pega só o que não tem valor e leva para a cooperativa, impactando ainda mais a renda, a geração. Como ela não é remunerada pelo serviço, o produto que chega ali gera uma receita muito baixa e desestimula ainda mais o desenvolvimento do trabalho desses profissionais dentro da cooperativa. Outra coisa que é muito importante lembrar dentro dessas cooperativas é a garantia do pacto cooperativista. Então, a transparência e elementos de governança, de gestão, são extremamente importantes para que a gente não tenha uma situação pior do que seria de um profissional desse contratado com base nas consolidações da lei do trabalho. Então é muito importante trazer isso não só para a cooperativa, mas para o sistema de gestão de resíduos como um todo. Governança e transparência. A gente acaba de viver uma fase de manifestações nas ruas
com relação aos recursos que são investidos no transporte público. Eu acredito plenamente necessário que a gente tenha também manifestações para ter mais clareza sobre de onde vem, para onde vai e qual é a qualidade do serviço que a gente recebe do poder público com relação aos nossos resíduos. Como chegar a isso, professor? Temos que chegar. Nós não temos saída. O dado é o seguinte: cada habitante da Terra anualmente consome 9 toneladas de materiais. Significa 63 bilhões, 9 vezes 7 bilhões, 63 bilhões de toneladas de fósseis, minerais metálicos, minerais não metálicos e biomassa. Acontece que a Terra não é infinita. Se nós continuarmos nesse ritmo, em 2030 serão não 63, mas 100 bilhões de toneladas. Não tem recursos, por mais que a inovação tecnológica avance, para nós continuarmos consumindo a quantidade, extraindo da superfície da Terra a quantidade de materiais. As coisas vão ficar mais caras. Donde é necessário reciclar, é necessário valorizar aqueles materiais que nós já usamos, sejam os materiais bióticos, os materiais úmidos, quer dizer, o material orgânico, sejam os materiais não bióticos. O Brasil recicla, em média, 3% de todos os seus resíduos. A União Europeia tem como meta chegar a 50% daqui a 7 anos. Olha o contraste. O que isso significa? Não significa apenas que é diferente, significa o seguinte, que as chances que a União Europeia tem de organizar uma economia saudável do ponto de vista do uso dos materiais é muito superior à nossa, que continuamos a fazer da riqueza lixo. Nós temos que fazer lixo zero. Nós temos que fazer o quê? Usar de maneira inteligente os resíduos, seja pela reincorporação dos orgânicos à biosfera, seja pela reincorporação dos não orgânicos à tecnosfera. O que isso quer dizer? Quer dizer que não basta simplesmente eu pegar o PET e fazer roupa. Por quê? Porque depois essa roupa vai acontecer o que com ela? Ela vai para o lixão. Eu tenho que pensar uma forma de utilização de cada material que me permita um ciclo, se não infinito, quase infinito, de revalorização. Algo que crie mais valor do que o valor inicialmente contido no material que estava sendo utilizado. Vamos agora a um rápido intervalo. Fique com as manchetes do dia no Band News. Estamos de volta com o Capital Natural, já tratando de um dos temas mais importantes quando o assunto é sustentabilidade. Nós estamos conversando com o professor Ricardo Abramovay, da FEA-USP, e com o especialista Matheus Mendonça, sobre a gestão do lixo nas grandes cidades. O senhor tocou num aspecto em particular que me chama muita atenção, que a gente ainda não discutiu, que é a diminuição da produção de lixo. A gente está falando aqui da reciclagem, desse ciclo que tem início e continuidade, mas o desejável é também que se chegue a um grau de organização, digamos assim, Matheus, para permitir a redução do impacto pela redução da massa de lixo produzido. Exatamente. Começa com a redução da massa e, para além disso, para além dos materiais e dos produtos, a questão da economia. A gente construiu ao longo do desenvolvimento industrial cadeias cíclicas, que tem extração, produção e consumo. As empresas se preocupavam até então só em vender e distribuir. Eu acredito que a Política Nacional de Resíduos ela traz um holofote para uma parte da cadeia antes esquecida, que é o uso e o descarte desses produtos. Com isso, a gente está trazendo a demanda pelo encurvamento dessa cadeia, a construção de cadeias cíclicas, que é isso que eu acredito que o professor exemplifica, e economias de serviço. Por exemplo, o que a gente chama de economia de serviço? Esse televisor onde o telespectador está assistindo agora ao programa. Ele não necessariamente deveria ser descartado ao final da vida útil dele. Ele é um meio para prover entretenimento ao telespectador.
Então, o operador desse serviço de entretenimento deveria coletar esse televisor e ele, com uma concentração de volumes, com um serviço mais bem planejado, dar a destinação ambientalmente adequada para esse meio pelo qual a gente consome um serviço. Então, também essa chave da economia de produtos para a economia de serviços é uma questão muito importante para a redução desse descarte que a gente gera no fim da vida útil dos produtos. Você quer ver outro exemplo exatamente nessa direção? Que, aliás, já existem firmas globais fazendo isso no setor de iluminação. Quer dizer, um lugar como esse no qual nós nos encontramos, em vez de comprar lâmpadas, ele vai comprar serviço de iluminação que é fornecido por uma empresa e que se responsabiliza por todo o ciclo. Mas a pessoa que estava falando de reciclagem a partir da cooperativa de catadores, falou que quando voltou ao Brasil tinha duas coisas que ele não suportava: lixo e trânsito. E por incrível que pareça, essas duas coisas estão muito conectadas. Por quê? Porque já existe hoje, em vários países desenvolvidos, na Grã-Bretanha isso é muito desenvolvido, um serviço pelo qual, se você precisar de um carro, você digita no celular uma senha e no teu celular vem a informação de onde tem um carro nas imediações, no máximo a 500 metros de onde você se encontra. Você entra naquele carro, você usa aquele carro por um certo tempo e o sistema de estacionamentos da cidade está todo voltado prioritariamente para esse tipo de carro. Então você não vai ter dificuldade em estacionar, porque as vagas vão estar, quando você chegar no seu destino, fundamentalmente para isso. Isso chama partilha de automóvel. Um automóvel em sistema de partilha substitui de 9 a 13 automóveis. Então imagine a economia de materiais e, portanto, a economia de ferro, de aço, de vidro, de borracha, em São Paulo, 42% de tudo que se construiu em São Paulo em 2002 foi para estacionar carros que ficam parados 90% do tempo, ou no estacionamento ou no trânsito. Imagine a hora que a economia da partilha chegar ao setor de transportes, chegar ao setor de entretenimento, o que vai acontecer é que, sem reduzir a qualidade de vida, nós vamos poder usufruir das utilidades que os bens nos oferecem, sem que nós tenhamos que ser proprietários e, portanto, que descartar esses bens na proporção em que nós o fazemos hoje. Muito ao contrário, o senhor falou sem reduzir a qualidade de vida, melhorando muito a qualidade de vida. Imagina se dividir por 2 o número de carros em São Paulo. Já seria fantástico. Muito bem, nós vamos para o nosso último intervalo. Você fica agora com as notícias do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a gestão desta fundamental questão, que é o lixo urbano. Com a gente, Matheus Mendonça e Ricardo Abramovay. Tem uma questão aqui, até uma curiosidade minha. O lixo orgânico, por exemplo, o professor, está fora da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Não, ele está dentro, mas é a parte mais difícil, tanto nos países desenvolvidos como entre nós. Nos países desenvolvidos, você já tem todo um conjunto de tecnologias e de destinações referentes ao lixo seco, que é muito diversificado, mas com relação ao lixo orgânico, eu tinha dito que a União Europeia quer destinar 50% dos seus resíduos à reciclagem. No que se refere a lixo orgânico, é muito menos que isso. Agora a cidade de Nova York tem como meta chegar a 10% nos próximos 2, 3 anos. Por que é muito difícil? Mas não é impossível. Quais são as duas destinações? A primeira destinação mais racional, em grandes centros metropolitanos, é a bioenergia, ou seja, não são incineradores, são biodigestores para a produção de energia. E uma segunda destinação do lixo orgânico é, evidentemente, a produção de fertilizantes orgânicos, mas isso se aplica mais a municípios menores nos grandes centros metropolitanos. Aí você tem um problema de contaminação e de transporte que torna isso difícil. Mas é viável, mas é muito difícil.
praça de alimentação do Shopping Eldorado frequenta 10 mil pessoas dias. Esse projeto é uma solução ambiental que transforma restos de comida da praça de alimentação em composto orgânico, em adubo. E esse composto nós conseguimos plantar, fazer horta, alface, morango, berinjela. Dentro da Política Nacional de Resíduo Sólido, o que nós fizemos? Criamos ilhas, que vocês estão vendo, para receber essas bandejas e separar. Quem fazem a separação? Essas meninas, conforme vocês estão vendo. Ela faz uma mini separação, o orgânico, o resto de comida vem para um saco marrom, que é a cor da Política Nacional, que a lei exige, e aqui passam coletores, cada hora e meia, retirarem e pôr num container marrom. A gente não pode obrigar os restaurantes a fazer, mas a gente pode demonstrar que nós estamos fazendo diferente. E agora nós estamos convidando eles a participarem do projeto. Daquela ilha, eles são coletados em containers menores, chamados caveirões, os sacos marrons, de cor marrom, vem para onde? Com um container marrom. Amanhã cedo vem um auxiliar de compostagem, retira esse container e leva para uma unidade compacta de processamento. Essa é a logística. Sustentabilidade é logística. Como a gente sabe, não é cultura do brasileiro ter normalmente os alimentos, as sobras trituradas, prevendo o processo de reuso. E, evidentemente, a variabilidade desses alimentos, tanto carnes, quanto aves, quanto tudo aquilo que se gera normalmente na praça de alimentação. E transformar isso sem geração de mau cheiro, sem geração de chorume, essa complexidade é um grande desafio. O resíduo orgânico que a gente coleta da praça, para a gente transformar nesse adubo, arroz, feijão, macarrão, todo tipo de resto de comida, todo o resto de orgânico. Só da praça de alimentação a gente consegue recolher na média de 300 a 400 quilos por dia. Recebo o adubo, faço a horta aqui em cima, recebo do Cícero, o Cícero faz a compostagem lá embaixo, sobe para mim os baldes, aí eu começo a plantar. Tem alface, tem a manjericão, a berinjela, pimentas, tudo vai para os funcionários. O shopping descartava 300 toneladas de resíduo mês. É um volume apreciável. Hoje a gente já está conseguindo reaproveitar 100 toneladas. E a gente tem um prazo para reciclar total. A sensação é que você estivesse pegando em terra, mas eu dou toda a certeza que aqui não tem terra. Eu fico até chateada quando as pessoas falam lixo. Porque para mim isso aqui não é um lixo, para mim tem um grande valor, muito mais do que eu chegar a comprar um adubo. Para mim isso aqui tem mais valor, que é uma coisa que eu estou fazendo e eu sei que não vai nenhum produto químico, é uma coisa natural, não vai fazer mal para ninguém. As pessoas que já comeu achou a diferença também no fruto também. A gente está eliminando um problema para o meio ambiente, né? A gente está dando a solução. Então é muito gratificante fazer parte de uma evolução que é o projeto compostagem e a sustentabilidade, né? Um outro aspecto que eu queria tocar, a gente já falou um pouquinho da questão dos avanços tecnológicos também no enfrentamento da questão. Agora, Matheus, por exemplo, a gente não deixa de ouvir ainda hoje, inclusive cidades aqui da Grande São Paulo, manifestarem a opção pela queima do lixo, inclusive em áreas externas, né, às empresas. A incineração, hoje, como é vista? É um recurso ou é uma aberração do ponto de vista do equilíbrio ambiental? Esse é um ponto extremamente polêmico. Eu antes de esgotar das possibilidades, as alternativas que existem à incineração, jamais recomendaria, enquanto um especialista na área, a adoção de um incinerador.
a lógica referente aos resíduos tem que ser uma lógica não de subciclagem, quer dizer, não é dar um jeitinho para adiar o momento em que você vai ter que mandar para o aterro ou que você vai ter que queimar. Mas ao contrário, você tem que usar tecnologia, e tecnologia cada vez mais sofisticada, para que esses materiais possam ter uma destinação nobre e, portanto, para que eles adquiram valor. Não é à toa, no exemplo que cita o Matheus, que a Suécia hoje, num indicador recém-lançado por uma organização internacional liderada pelo professor Michael Porter, está em primeiro lugar em sustentabilidade. Por quê? Porque lá o processo de inovação e o próprio crescimento econômico sempre se associou à ideia de que nós precisamos usar melhor os materiais dos quais nós dispomos para produzir a riqueza que nós usamos. Nesse aspecto, eu queria colocar uma questão que tem até uma conceituação, creio eu, científica, que vai no seguinte sentido: toda melhoria, toda a implementação de algum benefício, de algum processo mais eficiente, digamos assim, na utilização de um recurso, todo o avanço tecnológico, digamos, nesse sentido, não acaba tendo como um efeito ricochete, como o senhor me contava pouco antes de iniciarmos aqui a nossa gravação, um repique de aumentar exatamente o consumo daquele recurso. Como é que essa coisa se equilibra? Claro, por trás dessa questão que você está colocando, Guto, que é muito importante, está a ideia de que quando nós barateamos os bens que até um determinado momento eram escassos, o que acontece é que o consumo desses bens vai aumentar e, portanto, a pressão sobre eles aumenta. Isso foi teorizado e demonstrado empiricamente na Inglaterra ao final do século XIX pelo grande economista Stanley Jevons, etc., e é alguma coisa que, de fato, ocorre. Por isso leva o nome de paradoxo de Jevons, exatamente. Qual é a resposta a isso? A resposta a isso está no fato de que nós não estamos condenados a sempre usar o mesmo tipo de bem cada vez mais. Quando as pessoas falam de consumismo e do problema do consumismo, o problema do consumismo está ligado à falta de inovação também, e não só a um desejo ilimitado de as pessoas consumirem. Claro, as pessoas vão querer um carro individual à medida em que não houver outras possibilidades de transporte e enquanto a partilha do automóvel não estiver generalizada. A hora que a partilha do automóvel estiver generalizada, o que vai acontecer é que o limite entre o transporte individual e o transporte coletivo vai ficar tão tênue que você não vai mais saber se o carro que você está usando é da frota da empresa, se é teu, etc. Enfim, vai ficar uma coisa misturada, o que significa que nós não somos obrigados, cada vez que houver escassez de materiais, nós temos que enfrentar duas questões. Uma, inovação tecnológica. Dois, perguntar qual é o conforto que o uso daqueles materiais de fato está nos propiciando. Se alguém perguntar qual é o conforto que um automóvel novo propicia hoje a um habitante de São Paulo, ele é muito mais baixo hoje do que era em 1960. E, portanto, não se trata de continuar produzindo cada vez mais automóvel, trata-se de mudar o que é o automóvel, que tem que ser uma plataforma integrada com mídias digitais, justamente para poder ser usada de maneira partilhada, e aí sim ter no automóvel algo que seja útil para o bem-estar do cidadão e não o inferno em que ele se tornou hoje. A gente está quase encerrando essa edição do Capital Natural. Vou colocar uma pergunta que vai valer para os senhores dois, começando com o Matheus. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma daquelas leis que correm o risco, como tantas no Brasil, de não pegar ou vai pegar, Matheus? Eu acredito, acordo e trabalho todos os dias para que essa seja uma lei que pegue. Eu não creio que a gente tem mais volta. Se a Política Nacional de Resíduos Sólidos não pegar, eu acho que a gente também não tem mais chance na Terra. Professor? Isso depende das pessoas, de todo mundo que está aqui nos ouvindo. Isso depende dos governos, depende de orçamento para lixo parar de ser usado como base para a campanha eleitoral, isso é muito importante, mas isso depende também de as empresas, sobretudo as grandes marcas globais, se comprometerem
não só com a qualidade daquilo que elas oferecem, mas com o pós-consumo, com o destino dos resíduos contidos naquilo que elas oferecem. Se nós conseguirmos, eu acho que a sociedade brasileira está num momento especialmente propício para que a gente consiga isso, se nós conseguirmos essa coordenação, nós podemos ser um país exemplar do ponto de vista de uma utilização saudável dos materiais dos quais depende a nossa prosperidade. Pois não, pode... Acredito também que a gente tem a oportunidade, com essa lei e da maneira como ela foi desenhada, de resolver um problema para além do ambiental, que é o problema da inclusão social, do reconhecimento e da melhoria do nível de renda, do conforto que os catadores podem ter com a execução desse serviço. Então, para mim, a lei ela não ataca simplesmente uma questão ambiental. Ela traz no seu conjunto de artigos e de princípios que foram ali estabelecidos, essa oportunidade de tornar os catadores hoje nas cooperativas, né, isso com muito apoio, num processo de transição que leva tempo, que não é da noite para o dia, mas de transformá-los em verdadeiros empreendedores dentro de uma nova economia que distribui de maneira mais igualitária o recurso que dela vai ser gerado. Ou seja, empreendedores socioambientais. Empreendedores socioambientais. Afinal de contas, a inclusão social também é sustentabilidade. Né? Exatamente. Agradeço muito a presença conosco nessa edição de Ricardo Abramovac, que é professor da FEA USP, e também agradeço a Matheus Mendonça, consultor na Geral Viveiro de Projetos. Faça parte da nossa rede, fique conectado conosco na nossa página do Facebook. Continue com a gente. Até a próxima, se Deus quiser.